Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 28º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui hoje gravando a partir do aprazível bairro da Glória e sob o calor dos últimos acontecimentos. Quem vos fala é Rafael Borges e o episódio de hoje é muito legal. É um bate-papo com uma pessoa muito querida, amiga, que entende muito dos temas acerca dos quais a gente vai se debruçar aqui hoje. É a Isabel Núñez. Enfim, a ideia é a gente falar um pouco sobre as repercussões que podem ser alcançadas pelo julgamento ontem das ações declaratórias de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Será meu papel nesse bate-papo abordar o raso do jurídico, né, vamos dizer assim, o que ele significa do ponto de vista jurídico, né, que repercussão ele tem, de que forma que ele não está esgotado à pauta do Lula livre, de que forma ele tem condição de produzir efeitos para muito além dessa disputa política. E a ideia é que a Isabel nos ajude a entender as entranhas desse processo, né? A entender os caminhos do Supremo Tribunal Federal para se chegar a essa decisão, a forma dessa decisão e como que isso impacta na realidade brasileira. Eu quero também aproveitar aqui a presença da Isabel e falar um pouco, já no segundo momento, sobre essa coisa com a qual a gente se confrontou, essa realidade com a qual a gente se confrontou aqui no Brasil a partir das reportagens jornalísticas do Intercept, né? Daquilo que ficou conhecido como Vaza Jato. A Isabel ela tem um estudo cuja leitura é absolutamente obrigatória, que não é um estudo exatamente sobre o tema, mas é um estudo que foi muito consultado, que foi muito visitado na ocasião em que essa questão veio à tona, porque as pessoas ficaram absolutamente perdidas e ninguém tinha um marco teórico, doutrinário, seguro para consultar, para poder fazer esse debate, né, sobre aqueles acordos, sobre aquelas... Enfim, todas aquelas coisas que vieram à luz pela revelação das mensagens, né, que eram trocadas então aí por agentes de poder ligados à força-tarefa da Lava Jato. Esses dois temas têm tudo a ver um com o outro, e a ideia é essa, a ideia é aprofundar a compreensão disso aqui nesse bate-papo de hoje. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos e praticamente todas as plataformas de áudio disponíveis, iOS, SoundCloud, YouTube, também no Spotify. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais e ferramentas para que a nossa audiência qualificada entre em contato com a gente. E eu, para variar, não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar início imediato ao 28º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje virá no formato de um bate-papo com Isabel Núñez. Voltando. Então, Isabel, queria agradecer muitíssimo a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente nesse podcast. Eu tenho o prazer de conhecer bastante a tua pesquisa e conhecer bastante a tua trajetória acadêmica e sei como que as tuas reflexões são importantes para entender a realidade do sistema de justiça do Brasil hoje. Então, eu queria agradecer muito mesmo. Você aqui vai iluminar muito as nossas reflexões, vai honrar muito a bancada desse podcast. E queria que você se apresentasse para a nossa audiência qualificada, por favor. Bom, Rafael, eu que agradeço a super oportunidade desse podcast que eu acompanho desde o início. É muito bom poder falar sobre a minha pesquisa para uma audiência tão qualificada e também contigo, que é um amigo tão querido para mim e tão importante, né, ao longo de toda essa trajetória, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro. Então, te agradecer, porque não tem nada que um pesquisador precise mais do que falar sobre as nossas pesquisas e o que a gente vem fazendo. Bom, meu nome é Isabel Núñez, eu sou bolsista de pós-doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES na UF. Eu sou doutora em antropologia, sou também advogada, e eu sou pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, que é o INEAC, da UF, onde eu desenvolvo as minhas pesquisas. Hoje,
pós-doutorado eu faço, né, como eu falei, no programa de antropologia da Universidade Federal Fluminense. Fiz um mestrado também na UF, onde nós somos colegas. E hoje eu faço uma pesquisa sobre a advocacia criminal, as mudanças que a advocacia criminal passou, mas ao longo do doutorado eu pesquisei o Tribunal do Júri. Passei 1 ano e meio acompanhando esse processo de administração de conflitos no júri. Legal. A tua formação ela é muito curiosa, né, e rica, né, porque você tem todas as ferramentas do direito, né, a tua graduação é em direito, mas muito cedo na pós-graduação você dá uma guinada, né, para antropologia e começa a tentar entender os conflitos e as questões jurídicas do sistema de justiça a partir desse olhar, que não é um olhar assim tão corriqueiro no mundo do direito, né? O direito ele tem outros métodos, né, para analisar conflitos, para analisar o sistema de justiça, né? E não costuma fazer isso muito bem, né? Não é à toa que estamos nesse lugar. Mas enfim, isso é um diferencial muito interessante da tua formação. Mas, Abel, queria começar, então, sobre, como eu falei aqui na nossa introdução, né, a gente está aqui sob o calor dos acontecimentos, né? Na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro finalmente decidiu aquelas ações declaratórias de constitucionalidade que queriam estabelecer se o artigo do Código de Processo Penal, o artigo 283, que falava de maneira muito clara, né, que a prisão, salvo se fosse uma prisão preventiva, ela só poderia decorrer do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Supremo Tribunal Federal finalmente declarou que esse dispositivo é um dispositivo constitucional e que, portanto, ele tem plena validade, que, portanto, ele deve ser aplicado a todos os casos concretos que a gente tem hoje no Brasil. O CNJ fez um levantamento, me parece que são pouco mais de 4 mil presos hoje no Brasil nessa situação, né? Ou seja, na situação de presos em razão de condenação confirmada por segunda instância, né? Entretanto não transitada em julgado, né? Ou seja, são situações em que o Tribunal de Justiça, através do seu respectivo órgão colegiado, já disse que aquele sujeito é culpado e tem que cumprir uma pena, só que por uma razão qualquer ainda existe um recurso tramitando, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, né? Que é aquilo que o senso comum convencionou chamar de terceira e quarta instância, né, criminal. São mais ou menos 4 mil presos nessa situação, mas o mais célebre deles é o ex-presidente Lula, e o que aconteceu ontem foi muito engraçado, porque é um clima de fla-flu, né? Esse julgamento é um clima de fla-flu há muito tempo. Ele tem interferências diretas teve interferências diretas no nosso processo eleitoral, no processo eleitoral brasileiro mais recente, né? Ele tem interferências diretas na realidade política, mas ele não significa só o que ele parece significar, né? E até uma coisa engraçada, né? Ontem o dia já amanheceu e o Lula não está solto, né? Quer dizer, esse julgamento não era sobre o Lula, estrito senso, né? Falando ali do detalhe, né? Claro que a circunstância de um ex-presidente como Lula estar preso em razão de uma sentença apenas confirmada por segunda instância impulsionou, influenciou o debate, fez com que o Supremo se debruçasse sobre isso talvez mais rápido do que ele se debruçaria em circunstâncias mais, entre aspas, normais, mas o fato é que esse julgamento diz muito sobre muita coisa, né? E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você agora nesse início, quer dizer, o que te parece, quer dizer, esse comportamento do Supremo, esse julgamento acirrado, né, quer dizer, 6-5, até o meio do voto do ministro Toffoli, que eu acompanhei na TV Justiça, não sabia exatamente o resultado final do julgamento, porque eles fazem daquilo uma espécie de uma cena dramática, né? Ninguém começa o voto anunciando como que vai votar, né? Sempre começa buscando aquelas justificativas e fala, e vai lá, e vai cá, e coloca uma série de argumentos, uma série de questões que muitas vezes refogem ao que importa naquele debate, mas, enfim, um clima de tensão permanente, né? O Brasil inteiro, ou boa parte do Brasil, acompanhando esse julgamento,
E ao final se anuncia uma decisão ali, né? Por 6-5, uma decisão apertada, que faz parecer que os rumos de uma questão tão importante como essa estavam ali, no fim das contas, foram, né, no fim das contas, decididas por um voto de Minerva, né? Quer dizer, o que isso diz sobre a nossa institucionalidade? O que isso diz sobre o sistema de justiça criminal brasileiro? O que isso diz acerca desses caminhos que a gente optou trilhar quando resolveu, então, no processo de redemocratização, reconstruir o nosso sistema de justiça? Começar dizendo que, para quem acredita nas garantias constitucionais, né, quem estudou a Constituição e acredita num processo penal justo, é uma decisão óbvia, né? A gente não deveria nem ter briga de 6-5, nem de nada. Deveria ter sido unânime, nunca deveria ter mudado isso, né? Então, isso é um ponto para a gente pensar a partir do ideal dogmático normativo, digamos assim. Mas todo esse drama social, acho que o julgamento do Supremo... Bom, o primeiro ponto que me chama muita atenção é pensar que nós não temos decisões colegiadas no contexto brasileiro, né? A gente está numa sociedade que, obviamente, o nosso sistema de justiça é reflexo da sociedade e não o contrário, embora algumas pessoas pensem que isso possa ser possível, né? Pela própria maneira como a nossa sociedade foi formada, se a gente pensar, para lembrar um pesquisador muito recentemente falecido, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos, que vai explicar que a sociedade brasileira ela se forma, né? Toda a nossa relação entre sociedade e Estado, e a gente não pode esquecer nunca, embora às vezes as pessoas coloquem o judiciário como um ente completamente autônomo dessa máquina estatal, a gente não pode pensar assim, porque o judiciário é parte dessa relação entre sociedade e Estado, né? Então, Vanderlei falava sempre dessa cidadania regulada, né, que a gente se constitui enquanto sociedade, sempre nessa ideia de um controle do Estado, quer dizer, o Estado que nos reconhece como cidadãos, que nos coloca nesse lugar. E aí, eu fiz essa viagem toda porque a nossa relação, a gente às vezes acha que a sociedade está abaixo do Estado, mas na verdade é o contrário. Então o nosso sistema de justiça criminal ele é um reflexo dessa sociedade. E por que eu estou fazendo essa volta toda? Para pensar que nós temos dificuldade de lidar com consenso e com a colegialidade, pela nossa Constituição social, quero dizer assim, não a Constituição de papel, né, mas a Constituição social. E aí o Supremo Tribunal Federal é um reflexo disso, a gente não tem colegialidade. São pessoas isoladas produzindo votos. E eu estou falando isso como alguém que estudou o júri, que também tem esse aspecto em si, a gente pode falar disso daqui um pouquinho, mas pensando no Supremo e na decisão de ontem, isso que me chama a atenção. O que é uma decisão colegiada? Se a gente pensar em contraste com os Estados Unidos, né, que eu gosto de pensar em contraste, não para pensar que os Estados Unidos são o ideal, ou que a gente tem que virar alguma coisa parecida com os... Longe disso. Mas a gente pensa como contraste para evidenciar as diferenças. Isso é o que a antropologia faz. Desde que a antropologia é fundada, ela vai estudar o diferente para pensar nessa ideia de contraste, para conseguir explicitar diferenças e compreender o funcionamento dessas sociedades. Isso é antropologia, basicamente, né? Bom, então, pensando nessa diferença, o que é uma decisão colegiada? Ela é uma decisão garantida pela institucionalidade. No caso norte-americano, obrigatoriamente tomada em segredo, quer dizer, não existe a possibilidade de uma decisão ser publicizada como ela é. Quando a gente conta isso para pesquisadores franceses, norte-americanos, de outros países, não existe isso de TV Justiça em nenhum desses lugares, porque a colegialidade, ela pressupõe o segredo, ela está relacionada, não com o segredo, mas com o sigilo, né? Porque essas pessoas vão tomar as decisões quebrando o pau, e é usando essa expressão mesmo, assim, eles vão discutir, vão brigar, vão divergir, vão dizer que as coisas estão erradas, mas vão chegar a um consenso pelo bem da instituição. E aí, você está garantido pelo peso da instituição quando essa decisão vai ser externalizada. Com o advento da TV Justiça, o que já não era fácil, quer dizer, se a gente já não tinha colegialidade e consenso por outros aspectos da sociedade brasileira, que já é algo difícil, imagina fazendo o que se faz hoje de um show, de uma decisão que é um show, né? Que fica todo mundo esperando ansiosamente, fica acompanhando pela internet e tudo mais. Então, a pesquisa, eu trabalhei também numa pesquisa que se chama História Oral do Supremo Tribunal Federal, né? Que a gente
fala muito lá, os depoimentos dos ministros, eles falam muito das sessões administrativas, da importância das sessões administrativas para se atingir um consenso, né? E é nessa sessão administrativa que esses consensos são tomados. Só que aí, quando eles vão publicizar o voto, como eles não publicizam a existência das sessões administrativas, eles fazem como se fosse uma decisão, e aí fazem daquele jeito das ilhas, né? Que é o que a gente chama que não temos ministros, temos ilhas, que vão proferindo seus votos. Isso tem a ver com o alcance de uma maioria também, que é o fugir do consenso. Quando você tem decisão consensual, você não precisa dizer quantos votos foram, né, 6-5 e tudo mais. É um consenso. É a corte decidindo como tal, que é o que acontece no caso norte-americano. Outro ponto que me chama muita atenção no nosso caso é que esses votos, eles vão compondo o aspecto da maioria, né? Isso é muito curioso, porque o consenso pressupõe justamente um acordo. E o acordo, ele tem que passar pelo reconhecimento de uma igualdade, de um respeito que a sociedade brasileira, que é uma sociedade hierárquica por excelência, né, não tem. Então, essa representação da igualdade é muito necessária para chegar num consenso. Então, para mim, esse julgamento externaliza isso, essa dificuldade de produzir uma decisão colegiada e essa inexistência de colegialidade, na verdade. A gente não tem. A gente tem votos que, por maioria, vão se dar ali. Outro ponto que isso também elucida, né, que se a gente pensar que a decisão foi mudando, ela mudou em 2009, mudou em 2016? Isso. 2009, 2016 isso. E agora 2019. Isso. Bom. E a lei que altera o Código de Processo Penal para deixar a coisa explícita, como se não bastasse a garantia constitucional, é de 2011. Pois então, se a gente pensar, o que acontece? Por que não pode voltar atrás numa decisão norte-americana? Isso nunca poderia acontecer. Isso é uma coisa absurda. Por quê? Quando muda a composição da corte também, né? Tem esse assunto. Vai mudar a composição da corte, isso pode mudar de novo. Como? Primeiro, a relação com o precedente. No Brasil, a jurisprudência, ela é uma interpretação da lei, de como se aplica a lei. Se a gente pensar no precedente norte-americano, você está falando de empiria, você está falando de casos empíricos semelhantes. E aí, por isso, o precedente ele é empírico, ele tem a ver com um caso, é um caso mesmo, né? Outro caso que tem a ver, que vai ser aplicado e tudo mais. Então, como é que você volta atrás numa decisão colegiada? Você não pode voltar atrás, porque o consenso institucional ele foi tomado, às vezes, inclusive, com algumas pessoas não tão de acordo com ele, mas cedendo, ou seja, com negociação, a partir de negociação, de cessão, né? Você não volta atrás nessa decisão. Então, como é que... Isso é muito maluco, né? Então, muda a composição da corte, muda tudo de novo? Como assim? O que você está falando é curioso, né? Porque você estabelece uma relação entre o consenso e a institucionalidade. Ao passo que a gente acha que, assim, o senso comum, né, de uma forma geral, ele capta... ele vê uma certa democracia, né, nessa coisa do voto a voto, né, nessa coisa de tem uma maior parte dos ministros são a favor de uma posição, então aquela posição é vitoriosa. Como se isso falasse sobre... É isso, né, porque são ministros que estavam debruçados sobre uma questão legal, né, evidente que ali o consenso era o caminho, né, mais adequado para a preservação da institucionalidade. Mas você fala também de uma coisa que eu acho que é muito, muito pouco estudada no Brasil, né, que é o efeito da TV Justiça sobre a produção de decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? E a outra coisa, a TV Justiça também foi vista no seu nascedouro como uma coisa democrática, uma coisa de diminuir a distância entre o povo, a sociedade e as decisões do Supremo Tribunal Federal, como se o poder judiciário fosse um poder semelhante ao executivo e ao legislativo, que são poderes de base democrática muito expressiva. Né? Não são. O judiciário é um poder diferente, né? Ele é um poder contra-majoritário, ele é um poder que chamado a decidir contra maiorias com bastante frequência. Né? Acho até que o Supremo Tribunal Federal fez isso ontem. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, provavelmente a maior parte da população brasileira será a favor da pena de morte, da prisão em primeira instância e tudo mais. Mas o Supremo, enfim, reconhecendo o peso do texto constitucional, ontem finalmente ele conseguiu dizer
Não é por aí, né? A gente tem que ler o texto constitucional e aplicar a garantia. Mas é muito curioso isso que você fala. E é isso, a TV Justiça é vista, exaltada, né, como alguma coisa, como uma ferramenta de democratização, de acesso, de transparência, né, essa palavra tão incompreendida, né, como se a circunstância de os julgamentos serem televisionados atribuísse legitimidade democrática ao Poder Judiciário, né, como se a legitimidade democrática dele estivesse no seu nível de exposição. Né? E não na busca do consenso, e não na institucionalidade, não na qualidade das decisões, e não no fato de que talvez os ministros não se comportassem como ilhas, né? Como você bem falou. Quantidade de decisão hoje, de assunto hoje no Brasil, que está pendurado numa liminar de um ministro supremo. Essa questão da democracia, primeiro, a gente tem que entender que democracia, por si só, é um conceito vazio, no sentido de que cada país, cada contexto institucional, cada contexto nacional, né, vai ter um tipo de democracia. E o que se representa como democracia no Brasil, realmente, se fala que é participação popular, né, e até é do ponto de vista de alguns poderes. Agora, pensar isso no judiciário, como que é pensar essa ideia de um judiciário mais democrático? Quer dizer, qual é o papel que a gente espera do judiciário, né, na nossa democracia? Então, isso é um ponto, porque democracia como conceito analítico, é isso que eu estou querendo dizer. Assim, democracia como um conceito analítico está nos livros. Agora, cada país, cada contexto nacional real, né, vai atualizar uma forma de democracia. Então, aí a gente precisa pensar nas pesquisas empíricas sobre a nossa democracia. O que é a democracia de fato no Brasil? Sobre a TV Justiça, eu acho muito curioso, porque as entrevistas dos ministros no História Oral do Supremo, que foi esse projeto que eu falei um pouquinho, né? Eles todos tratam a TV Justiça como uma grande inovação. No entanto, todos reconhecem o quanto isso dificultou e aumentou dificultou o trabalho deles, né, e aumentou esse peso da repercussão sobre uma corte. Se a gente pensar, eu gosto de pensar comparativamente, porque isso, nos Estados Unidos, é óbvio que tem um peso político as decisões, a gente vê a repercussão política das decisões da Supreme Court, mas você não vê a pressão para a forma como eles vão decidir individualmente. Você vê uma pressão sobre a decisão final que vai acontecer, né? Agora, como que fulano, ciclano ou beltrano vai decidir, não acontece. O que me lembra muito, engraçado, tô falando aqui, me lembrei na hora do Roberto da Mata, né? Que é essa nossa sociedade pessoalizada também, que a gente vive numa sociedade em que as relações pessoais são importantes, porque a figura pessoal, as pessoas, quero dizer, os indivíduos, não indivíduos do ponto de vista do conceito jurídico, mas assim, são essas figuras que importam menos do que as instituições, várias vezes. Então, a produção de uma decisão institucional, né, ela realmente não tem essa preocupação com a institucionalidade, aqui esse apreço, que é próprio das decisões colegiadas, que inclusive tem a ver com ceder muito nas opiniões. Se você vai tomar uma decisão colegiada em segredo e ela vai ser assumida por todos como institucional, alguém tem que ceder também, né? Interessante. Isabel, você tem na tua pesquisa, né, como você usa as ferramentas da antropologia, você tem um olhar muito, né, disperso, no sentido de que você não olha, quando você pesquisa o sistema de justiça, você não olha só para aqueles atores, o juiz, o promotor, né, você olha para o jurisdicionado, você olha para o impacto daquilo na sociedade, você olha para a forma como o cidadão capta e apreende aquelas decisões, né, eu acho isso muito interessante. Qual que é a tua percepção? Quer dizer, como que o sujeito comum, né, como que o cidadão do povo, ele capta esse... Você dizia aqui, um pouco antes da gente começar a gravar, como que o direito obscurantiza, né, esses processos, né, como que o direito é isso, como que o direito é formal, né, como que o direito interdita as coisas, né? Como que você vê isso nas suas pesquisas? O direito, ele no contexto brasileiro, a gente também tem que levar em conta que nós estamos falando de um lugar muito específico, né? No Brasil tem uma desconexão muito grande entre a forma empírica como o direito de fato é produzido, que só é acessível a quem o opera, né? Então, aos advogados, aos juízes, aos defensores, aos promotores, pensando... Aí,
puxando a brasa para o meu assado, que é óbvio justiça criminal, que é o que eu estudo, mas pensando em qualquer justiça trabalhista também, isso fica muito, muito próximo a quem opera, né? O direito ele é conhecido de quem o opera. Mas, quando a gente pensa no ensino do direito, ele é um ensino dogmático. A gente pensa numa maneira de transmitir o direito, é uma maneira idealizada do dever ser. Então, as pessoas não sabem como é que... E elas não são informadas também. Isso é um ponto muito importante. Eu gosto muito de pensar na pesquisa de um colega meu, Pedro Heitor Barros Geraldo, que é professor da UF. E o Pedro, ele fez trabalho de campo na França. E aí ele vai descrever a importância das audiências serem abertas para que as pessoas possam, os jurisdicionados possam observar e entender o funcionamento daquela justiça. E o Pedro mostrou uma petição e uma sentença. Botou esses dias ele fez um slide e mostrou, assim, slide é do tempo antigo, né? Mas enfim, uma apresentação de PowerPoint e mostrou. É uma folha, um formulário. Quer dizer, não tem nada dessa transformação da linguagem que a gente faz quando a gente faz uma petição, né? Por exemplo, quando a gente faz uma peça processual que é uma transformação. Não, é um formulário que é preenchido pelo próprio jurisdicionado. A sentença, ela é produzida oralmente para que o jurisdicionado possa ouvir e saber, e ela não muda. Então, assim, e aí depois ela é publicada, obviamente, no seu modo formal, mas ela não vai mudar. É aquilo ali que o juiz decidiu e ele decide publicamente para que o cidadão comum, que vai buscar administrar os seus conflitos no sistema de justiça, possa conhecer desse funcionamento, né? E é engraçado porque ele relata também nos trabalhos dele que o jurisdicionado observa e aí ele aprende todo esse... Desde a maneira de se portar, a maneira de falar, qual é a roupa que vai e tudo mais. E como o nosso sistema de justiça ele funciona muito ligado apenas aos seus operadores, digamos assim, ele fica restrito. Então, o cidadão comum, né, a pessoa que ou conhece a justiça criminal como réu, ou como vítima, às vezes, e aí também, enquanto eu fazia trabalho de campo no judiciário, eu notava o quanto essas pessoas, elas não importam em primeiro momento, isso é um ponto muito crítico, assim, da minha tese, que eu tento mostrar muito, assim, que os jurisdicionados, eles não, primeiro eles de alguma maneira intuem e compreendem o que está acontecendo ali, mas eles não veem o seu conflito administrado. Eu me recordo de um caso de feminicídio, tentativa de feminicídio, que eu acho muito emblemático, assim, porque a vítima, obviamente, é uma tentativa, então ela estava lá falando e o ex-marido, né, que estava preso, réu, diante dela, ela chorava copiosamente, os agentes todos em torno dessa vítima não notavam o sofrimento que ela estava passando, por vezes buscavam reforçar e humilhar e continuavam retomando as violências, né, simbólicas diante dessa vítima e perguntando questões íntimas, inclusive do ponto de vista do relacionamento. Então, quer dizer, o jurisdicionado, ele não importa, porque a administração de conflitos não importa no nosso sistema de justiça criminal. O que importa é você produzir uma decisão formal. É a forma. E era isso que eu estava falando antes, que a gente comentou, né? Que é a questão da formalidade. Ela não é uma questão... Qual é a ideia do processo, se a gente pensar... Sempre vou puxar para o contraste, porque é isso. Se a gente pensa na sociedade norte-americana, o processo ele é uma forma de efetivar direitos, de garantir que os direitos estão sendo protegidos no momento da aplicação do direito, né? Os direitos individuais, né? Então, a gente protege o cidadão através do processo. O processo é uma forma de proteção ao cidadão, né? O processo penal, sobretudo, né? Quando o cara pede, eu quero ir a júri, e ele não aceita a negociação, ele está pedindo o Estado ou protegendo. Por isso o ônus da prova é totalmente da acusação, nunca vai, né? A defesa não tem que provar nada. Então, é uma coisa óbvia quando a gente pensa assim, né? Mas e o caso brasileiro é o oposto. Quer dizer, você tem um Estado que processa, que vai atrás, uma obrigatoriedade de oferecer a denúncia, quando existe materialidade de autoria, um Estado que vai, que processa, que tritura, e que não está preocupado com o conflito. Ele está preocupado com essa formalidade de dar conta, e isso também tem a ver com o que a gente falava da decisão colegiada, porque se está tudo de acordo com a formalidade, se a ata está ok, se ninguém impugnou nada, se não tem nenhuma questão formal, né, tá tudo bem.
E o cidadão olha para isso e ele não sabe que a justiça também se dá na informalidade. Algo que eu gosto muito de destacar nos meus trabalhos é que o processo da decisão judicial, ele também passa por informalidades. A audiência tem momentos de informalidade, os corredores são também importantes, as negociações que acontecem fora daquele espaço também importam. Então, os meus alunos, quando vão fazer trabalho de campo na justiça, eles voltam sempre muito chocados, porque eles falam, eu imaginava que não ia ser assim, e eles estavam lá mexendo no celular, e eles estavam conversando uns com os outros, né? Então, uma informalidade também nas relações que não aparece no processo final lá, porque o que tem que estar de acordo é com a forma, né? A formalidade mais do que a forma também. E quando você fala nessa informalidade, eu acho que ela não está reduzida, ela também diz muito respeito ao contexto, né? Quer dizer, as decisões, a forma decisão judicial, ela não é fruto de uma aplicação abstrata da norma, ela não é fruto, ela tem um contexto, né? Ela tem política nas entranhas, ela tem disputa nas entranhas, ela tem conflito nas entranhas, né? Então aquilo que a gente viu, por exemplo, ser anunciado ontem, né, pela boca de vários ministros, é o suco desse conflito, é o suco desse contexto, é aquilo que se extraiu desse processo. A coisa menos importante ali era verificar a compatibilidade do artigo 383 com a Constituição, né? Aquilo era a coisa menos importante dali, né? A coisa mais importante dali era outra, né? Era de que forma eles eram capazes de avaliar o impacto político, social daquela decisão, como naquela perspectiva consequencialista, né? Porque isso, a TV Justiça também levou a isso, né? Não é raro você ver um ministro no seu voto, por exemplo, fazendo previsões sobre o impacto daquela decisão numa determinada estatística, quer dizer, como se fosse papel do judiciário ficar ali administrando esse tipo de coisa, né? Os gabinetes se debruçam, né, sobre pesquisas e tudo mais para poder dizer, não, se eu decidir assim vai acontecer isso, se eu decidir assado vai acontecer aquilo, e as decisões são sempre uma conta de chegada, né? Elas não são um processo, né? Elas não são um processo legítimo, não são um processo de construção, elas não vêm naquela linha dialética, né, da argumentação, da produção de síntese, né? Elas é aquilo, você tem ali um objetivo a ser perseguido e você tenta identificar o melhor caminho para... E aí, eventualmente, como ontem, quando o termômetro, digamos, político, social está favorável, você tem uma decisão que preserva a garantia, né? Mas quando isso não acontece, né? E não é raro isso não acontecer, né? E aí você tem uma decisão ruim, que produz injustiça, que produz uma série de coisas. Por quê? Porque ela foi orientada por variáveis estranhas ao processo, né? Ela foi orientada por variáveis. E é disso que você fala, né? Dessa informalidade. Me parece que a produção da decisão, ela é um detalhe, né? E mais do que isso, não é que a produção, não, mas a forma como a decisão vai ser produzida. Porque ontem eu falava isso também, o processo, ele é Quem olha de fora, né, quem não opera o sistema de justiça, às vezes não compreende que o processo ele é um andamento, ele é processual mesmo, o sentido de processo, de que vai andando e as decisões vão... E o quanto as pequenas decisões também importam. Eu me recordo tem uma pesquisadora que estudou o STF, que é a Andressa Lewandowski. Hoje acho que ela tá até fora do país, trabalhando numa universidade fora do país. Andressa tem um artigo incrível em que ela vai mostrar os detalhes do funcionamento dos gabinetes. Assim. É um artigo que está disponível na internet, é só botar o nome dela, lá no Google Acadêmico aparece todas as referências que a Andressa tem. E ela, até comentei com você esse caso, ela mostra assim, que chega uma petição no gabinete do ministro, e aí o assessor, enfim, a equipe do ministro vai analisar e já olha, por exemplo, quem é o advogado, e aí, por conta de quem é o advogado, já vai pensar qual é o tipo de decisão que vai dar. Quer dizer, o que isso mostra pra gente? Que é muito maior do que o que está ali no plenário, né? É muito mais detalhado e é muito mais preso a relações comezinhas e cotidianas. Eu gosto muito dessa ideia de entender o funcionamento do judiciário de uma maneira cotidiana, diária, né? Que é a relação
que acontece no gabinete, que acontece durante um dia inteiro, durante semanas, durante meses, aquelas pessoas que estão ali produzindo justiça. Quer dizer, não é uma... Em que pese a gente tenha que pensar também nessa ideia de justiça e tudo mais, e né, as instituições, mas assim, o judiciário ele funciona nesse lugar diário, né? As pessoas estão ali fazendo isso todos os dias, e a Andressa mostra isso com muita propriedade sobre os gabinetes dos ministros. Ela acompanhou também uma antropóloga, ela acompanhou durante um certo tempo, que eu não sei qual, né? Tem que ler a tese dela para ter certeza, mas assim, ela acompanhou durante um longo período o funcionamento dos gabinetes dos ministros, e aí ela mostra essa coisa cotidiana mesmo. Eu quero pegar essa bola que você está levantando aí para também explorar o seguinte. Isabel, é muito claro que e aí a gente está falando dos processos informais, a gente está falando dos bastidores, a gente está falando daquilo que não é dito. Mas é muito claro, né, há uma percepção generalizada de que o julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade ontem, eles guardam relação evidente, direta, com as revelações da Vaza Jato, né? Assim, é muito claro a influência dessas revelações no contexto da política brasileira, né? É evidente, né? Por mais que o cidadão comum, né? O senso comum, o povo, de repente, às vezes não capte isso, né? A gente que lida com o sistema de justiça e que está nesse dia a dia percebeu que isso produziu mesmo uma avalanche, né, na correlação de forças, pelo menos, né? E o que a Vaza Jato trouxe à tona, o que a Vaza Jato revelou, foi justamente o cotidiano dessas relações, né? Você tem uma pesquisa muito interessante, que inclusive ensejou um livro, né, maravilhoso, que foi o resultado da sua pesquisa de mestrado, em que você falou um pouco sobre esse cotidiano, esses acordos e essas questões que aconteciam ali no âmbito do Tribunal do Júri, né? Que é um microcosmos muito particular, né? Sem dúvida nenhuma que mas que é um microcosmos ali do judiciário, né? E, assim, o que a Vaza Jato revelou foi justamente que as decisões, os caminhos, aquilo que nós, operadores do sistema de justiça, já sabíamos, mas que a gente não tinha prova, a gente tinha convicção, mas não tinha prova, de que esses caminhos são tortuosos, de que esses caminhos não são cartesianos, de que o processo político está permanentemente influenciando ali. Isso ficou muito claro nas revelações das conversas íntimas que os membros ali da Lava Jato, enfim, nas mensagens íntimas que eles trocavam com o juiz Sérgio Moro e entre eles mesmos, enfim. Isso ficou muito claro ali porque a política nacional, há muitos anos, ela gira em torno da Lava Jato, né? Isso é um pouco indiscutível, né? Mas aquilo não é absolutamente incomum, né? Veja, eu não estou longe de mim querer defender aquele bate-papo, aquele nível de promiscuidade, aquele nível de comprometimento. Claro que não, aquilo é alguma coisa que a história falará ainda muito sobre aquilo, e falará mal, tenho certeza. Mas o fato é que aquele modelo, aquelas relações, elas se reproduzem também em outras esferas o tempo todo. A tal ponto que muita gente se levantou de maneira até raivosa quando a Vaza Jato aconteceu, para dizer, não, na minha comarca é muito comum promotor conversar com um juiz conversar com advogado, promotor conversar com advogado, enfim. E você foi uma autora, uma estudiosa, uma pesquisadora muito recorrida naquele momento, né? Por conta dessa tua pesquisa, né? Porque você estudou os acordos no Tribunal do Júri. E eu te dizia naquela época, né, eu me lembro que eu falava que eu ficava um pouco nervoso, que eu via algumas pessoas, né, na minha avaliação modesta, lendo a tua pesquisa errado, né, fazendo primeiro, não entendendo que se tratava de uma pesquisa antropológica, sem juízo de valor, era uma coisa absolutamente descritiva, e querendo transportar, né, aquilo que você... fazer um transporte livre, né, de conclusões de lá para cá, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, o que são esses acordos no Tribunal do Júri, de que maneira eles se assemelham àquilo que a Vaza Jato trouxe à tona, o que isso tem a ver com o sistema de justiça e com a capacidade do Poder Judiciário de produzir decisões, entende? Tá, eu vou começar do começo primeiro dizendo que o livro não é a tese ainda, mas a tese, obviamente, ela foi feita com recursos públicos, ela está disponível, né? Eu fui financiada pela CAPES, tive bolsa durante todo o meu doutorado, acho
importantíssimo falar isso nesse momento em que as ciências sociais estão sofrendo tantas ameaças. Né? Fiz no departamento de antropologia, já deve estar no site do departamento, se não tiver, a tese está disponível no Google, no meu Academia, enfim, tem como achar a tese. O livro é resultado da dissertação. A tese não está publicada. Não Você tá já tinha me falado, né? Desculpa. Tem razão. Tô me corrigindo. Mas está disponível. Avisar que está disponível. Eu tenho muitos artigos também sobre esse assunto. Acho importante destacar todas essas questões da publicização dos resultados de pesquisa, porque isso é um trabalho, né, sério, é um trabalho de pesquisa, na verdade. Bom, dizendo que é um trabalho de pesquisa, eu já também estou puxando para o lado de que não é normativo, no sentido de que eu não estou dizendo, e aliás, eu sempre falo, uma coisa é se você for sentar comigo num bar e a gente for falar sobre o que eu penso. O que eu penso? Aí é opinião. O direito está muito acostumado com pessoas dando opinião. Mas, cientificamente, a gente não trabalha com opiniões. A gente trabalha com evidências empíricas. A ciência, quer humana ou quer as hard sciences, elas são feitas a partir de empiria, de dados empíricos. Né? Então, como é que eu vou falar de uma realidade social se eu não observá-la? E aí, pensando nas ciências humanas e sociais, que é o caso da antropologia, da sociologia, né? A gente está trabalhando observando pessoas. Quer dizer, eu não estou observando ratos em laboratório, eu estou observando pessoas, as relações das pessoas, e a minha objetividade, né, o trabalho do pesquisador é justamente não fazer juízos de valor. Quer dizer, quando eu estou descrevendo o que eu estou observando numa audiência, eu não posso dizer o que eu acho, eu vou descrever o que eu vi, o que de fato aconteceu ali. Né? Então, os meus interlocutores é que também vão ser capazes de dizer se aquilo ali de fato o que aconteceu ou não, se eles se enxergaram descritos. Ontem eu apresentei uma parte da tese num congresso de ciências criminais lá de Curitiba, que os alunos da Unicuritiba organizaram, me convidaram, eu estava lá e um defensor estava na plateia. Depois que eu terminei de falar, ele levantou e falou assim, é muito difícil se ver descrito. Como é angustiante, você está descrevendo exatamente o que eu faço, isso é angustiante. Quer dizer, um defensor de Curitiba, que não estava no meu campo empírico, estava em outro lugar, se viu reconhecido na minha descrição. Quer dizer, isso para mim é uma legitimidade, né? De fato, eu fiz uma pesquisa. Bom, então eu não estou dizendo como é que as coisas devem ser. É claro que eu tenho opinião formada sobre como as coisas devem ser, mas elas não importam como pesquisadora. Elas importam numa mesa de botequim que a gente pode falar bastante sobre essas coisas. Pois enfim. Como pesquisadora, eu gosto de destacar que eu não acompanhei só o júri. Eu também acompanhei audiências criminais comuns. Embora elas não estejam na tese... Mas da primeira fase do júri ou de crime comum? De outras varas criminais, porque como eu acompanhei muito o trabalho da defensoria, eu cheguei no campo por conta de conhecer um defensor, e aí comecei a participar, assistir às audiências do júri, por isso, através da Defensoria Pública, eu acabei acompanhando vários defensores nas audiências de custódia, na audiência criminal comum, então eu pude observar muitas coisas. Eu passei durante 1 ano e meio, as pessoas acham que é pouco, mas preciso dizer, não é pouco, é 1 ano e meio que eu ia todos os dias, levantava, acordava de manhã, fazia as minhas coisas pela manhã, e ao meio-dia, 1h, eu ia para o Tribunal de Justiça e lá ficava. E às vezes ia para a sede da Defensoria, às vezes ia para a sede do MP. Eu não acompanhei trabalho de advogados pelo simples motivo de que advogados criminalistas não estão mais no júri. Né? Há, eventualmente, alguma participação, mas o grosso da justiça criminal comum ali no júri, e também muito nas varas criminais comuns, é feita pela defensoria. Então, foi esse o motivo que eu fui pesquisar a advocacia no pós-doc, porque eu não encontrei tantos advogados criminalistas assim como eu esperava, né? Porque migraram para outros lugares. Pois bem, e por ter acompanhado o que eu chamo na tese de família judicial, e eu chamo, isso é um conceito, deixa eu explicar isso direito, porque esse é um conceito importante na minha tese. Família era uma categoria que aparecia nos meus interlocutores. Eles diziam, aqui nós somos uma família. Aqui nós somos uma família e nós institucionalizamos, nós não pessoalizamos. O que isso mostra? Uma dupla lógica de funcionamento. Ora de uma maneira institucional, ora de uma maneira
pessoal e familiar. O que é muito comum no caso brasileiro. Se a gente pensar no Roberto da Mata, quando ele escreve lá A Casa e a Rua, ele está contrastando essas duas lógicas, uma lógica privada e uma lógica pública. E essa lógica privada, ela passa por relações pessoais, né? Então é como as pessoas se relacionam pessoalmente também. E lá no júri, essa categoria família aparecia como pelos próprios interlocutores. Isso é um ponto muito importante. Do ponto de vista analítico, como um conceito analítico, família é uma categoria muito cara à antropologia. Porque a antropologia vai mostrar que família, que o sistema de parentesco, ele não é só consanguíneo. Quer dizer, na verdade, ele não é consanguíneo, ele é cultural também. Não à toa temos sociedades matrilineares, sociedades avunculares, sociedades patrilineares, quer dizer, são sociedades que vão se conformando de uma maneira muito diferente e não apenas por uma questão de um vínculo sanguíneo, né? Quer dizer que a mãe transmite para o filho. Então, família é um termo para as ciências sociais muito caro. Então, é um conceito analítico também. Enquanto é uma categoria nativa dos meus interlocutores, também é um conceito analítico. E isso tudo é importante para dizer que essas relações, né, que acontecem cotidianamente ali no contexto do judiciário, elas são relações pessoais também. Porque outro ponto que é próprio da nossa justiça. Se a gente pensar na justiça francesa, o juiz ele não pertence a nenhuma vara. O juiz ele vai fazer uma audiência, ele vai lá, faz a audiência e vai embora e quer dizer, ele não é dono de uma vara, né? Aqui o juiz é titular e ele diz, é a minha vara, é o meu promotor, é o meu defensor. A expressão é essa, meu defensor, meu promotor e minha vara. Então, quer dizer, é uma relação ligada diretamente com a pessoa do juiz. Na França, os juízes circulam entre as varas. Dia tal ele faz audiência numa, dia tal ele faz audiência noutra, ele não tem essa relação com toda uma organização do processo que acontece, que é feita pelos agentes, digamos assim, os assistentes do judiciário, né? Esses assistentes são tão importantes na França porque são eles que tocam o processo. O juiz pensa a decisão, produz a decisão, mas ele não toca o processo. O processo é feito pelo escrivão, pelos assessores, etc. e tal, né? Então, tem uma relação muito próxima do juiz com a sua vara. E aí é óbvio que ali se estabelecem relações pessoais também. Festas, convivência cotidiana de trabalho entre essas pessoas. O que, contrastivamente, nos Estados Unidos é impensável. Se você fala com a acusação, você não pode falar com a defesa. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Você não pode dialogar. Você tem que escolher de qual lado você vai fazer pesquisa, né? Você tem que escolher. Se você vai fazer pesquisa com a acusação, você não pode conversar com a defensoria. Porque, como assim? Aqui não. Como tem essa dimensão dupla, né, de hora como família, hora como instituição, que era o que eu via no júri, as pessoas estão muito próximas. E isso tem a ver com os acordos, né? A gente estava falando quando aconteceu o episódio da Vaza Jato, eu escrevi um artigo que foi publicado na época. Na época, gerou muita repercussão. Escreveu no Conjur também, então, né? Aí depois, como teve uma repercussão muito negativa, no sentido de que as pessoas ficavam dizendo isso, ela está dizendo que é normal. Equivocada, né? Uma compreensão equivocada. Equivocada, mas enfim, aí ela está dizendo que é normal. Aí eu fui lá e escrevi um no Conjur para dizer, não, eu não estou dizendo que é normal. Até porque conceito de normalidade sociologicamente é um conceito bem complicado, é um conceito que tem a ver com conduta desviante, normal e anormal, etc. e tal. Não é isso que eu estou pensando. Mas eu estou dizendo que é comum, que é corriqueiro, que acontece. E aí naquele artigo, porque eu ouvi as pessoas falando, nossa, mas eles conversam. É lógico que eles conversam, eles estão ali todos os dias, eles conversam e conversam detalhes do caso, né? Nas audiências criminais comuns também, eu via muitas vezes, antes do réu entrar, e aquilo me chamava muita atenção, o juiz olhando para o promotor e dizendo, o que nós vamos fazer agora? E para o defensor também, o que a gente vai fazer agora? Esse caso é um caso de tráfico. Aí, volta e meia, eu acompanhava uma discussão de o que era mais pesado, tráfico ou roubo. E aí alguns operadores do sistema diziam, não, o roubo para mim é pior porque tem violência e o tráfico não tem. Então eles discutem inclusive questões morais, do que é moralmente considerado pior para um ou para outro magistrado, para um ou para outro promotor, né? O que é muito curioso, porque aí inclusive várias vezes eu acompanhei isso também, mas fulana de tal, que é a outra promotora,
promotora daqui, ela não se importa quando ela dá mais peso pro roubo do que pro tráfico. Então, quando ela voltar, porque ela estava de licença, vai mudar tudo que você decidir. Ou seja, a relação com a pessoa, né? Como é que essa pessoa também decide. E os acordos no júri, eles serviam para várias questões, né? Desde não levar um processo para a segunda fase. Então, várias vezes em audiências de instrução e julgamento eu via acordos sobre caso de tentativa de feminicídio é muito comum. Porque aí é aquela ideia, isso aqui não é lugar para resolver questões de família, né? A gente está fazendo outra coisa, e aí ela continua com ele, então como é que toda essa moralidade envolvida, ela gosta de apanhar, ouvi isso algumas vezes, ela gosta de apanhar, então tudo bem, pode continuar ali, não tem problema, então vamos acabar com esse processo aqui. E aí eles achavam um caminho formal que ia atender às formalidades do direito para fazer o que eles queriam com o processo. Isso era muito comum. Assim. A conta de chegada, né? A conta de chegada, que é a mesma que você falou do STF, né? É uma conta de chegada que importa. Porque eu preciso dar conta da fórmula jurídica. E o acordo, né, quando você estudou, ele abrevia as coisas também, né? Ele é muito usado por isso, né? Porque poupa trabalho, né? Poupa trabalho. Eu falo sempre, nas sessões de julgamento, o acordo tem um papel muito importante de redução de tempo e redução da carga. A carga, categoria de esforço sobre o processo, né? Carga emocional, carga de estudar, de ter carga da fala. Então, os júris de acordo, eles são mais curtos, eles têm normalmente eles têm o mesmo pedido, então eles economizam, eles dão... Quando a acusação e a defesa fazem o mesmo pedido, você tira dos jurados também o poder de decisão, porque eles vão concordar. O que eles vão fazer? Vão dizer, eles podem não concordar? Claro que eles podem, mas o jurado também não é... né? Ele está ali, está vendo aquilo tudo acontecer, é óbvio que ele vai concordar com aquelas pessoas. Então, eles sabem disso também. Então, eles tiram essa tal... o pouco que poderia existir, que é o que eu mostro na tese, né? Que se fala que o júri é democrático porque tem participação popular. Não tem participação popular efetiva. A decisão tem a ver com o que a gente falava antes da colegialidade, ou seja, a decisão ela não é uma decisão unânime, ela não se dá a partir de debates, ela se dá a partir de voto, também de maioria, de sim ou não, que hesitação... que contrastando, né, quando a gente contrasta com o trial by jury inglês e norte-americano, fica evidente que o troço foi pensado para ter consenso. Né, para você condenar alguém se você tem consenso de que aquilo ali aconteceu de fato. A comunidade vai reconhecer e a decisão consensual ela é feita totalmente sem ninguém. Quer dizer, não tem nenhum clerk com eles. Eles ficam, os jurados, os 12 jurados, todo mundo que já viu 12 Homens e uma Sentença sabe disso, né? Os 12 jurados ficam fechados numa sala e eles só chamam o assistente, lá o clerk, né, que fala em inglês, quando eles terminam a decisão. Ou seja, olha a diferença do consenso. E aí, quando o júri vem para o Brasil, ele vem com voto. Ele vem com voto secreto. Ele vem condição de maioria, né? Com a maioria, quer dizer, sem nenhum consenso, sem consenso, com maioria, com segredo. Eles não podem conversar sobre a decisão. Quando você não pode... O que isso mostra? Isso eu mostro no livro, na dissertação. Quer dizer, isso mostra um elemento da sociedade brasileira que é total a incapacidade de produção de um consenso, né? Porque, bom, a gente não pode tomar uma decisão juntos que tenha a ver com uma ideia de igualdade. Quando eu considero que o cidadão comum, né, que o cidadão da sociedade, enfim, o cara que está aí todo dia, que não é um jurista, que não opera o direito, ele é um igual a mim, ele é igual, é uma ideia de igualdade na sociedade, eu vou conseguir construir maioria, construir um consenso, né? Não maioria, mas um consenso, porque eu vou discutir com essa pessoa. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu não vou ouvir uma pessoa se eu considero que o que ela tem para falar não importa. Então, a partir daí, isso pensando, né, na formação social mesmo, assim. Quando é uma sociedade hierarquizada como a nossa, em que há categorias de cidadãos, e não à toa essa era uma crítica que se fazia ao júri antes, né, que não tem jurado. Aliás, quando o júri chega no Brasil, ele chega com essa crítica. Não dá para ter júri no Brasil porque o cidadão não é qualificado o suficiente. Quer dizer, que contrasta em absoluto com a ideia de formação do júri, que é a ideia de uma decisão produzida pela coletividade, que também tem uma ligação com a religião,
né? Se a gente pensar na religião protestante, a religião protestante é o quê? É uma ideia de comunidade. Então, eu vou produzir a melhor decisão a partir da comunidade. E a religião católica, que é a nossa influência, é o contrário. É uma ideia de a melhor decisão, ela está, né, acima de todos. Então, é uma ideia, inclusive, de uma influência divina. Por isso o segredo, por isso a ideia da iluminação. E a sentença vem de sentir, né? Eles dizem, a sentença, ela vem de sentir. Quer dizer, é uma coisa... Não é uma decisão racional, né? É uma decisão tomada a partir Eu canso de ver juiz no trecho de fundamentação dizer, ao meu sentir... Também é engraçado, não é crível que isso tenha acontecido. Quer dizer, é isso mesmo, é uma coisa que vem de dentro, né? Ele se acha dono absoluto daquele quadrado, né? E qualquer coisa que ele vai escrever serve. Mas, Abel, eu sempre me pensei no seguinte, quando eu vi um pouco, eu acompanhei um pouco os desdobramentos da Vaza Jato e o aproveitamento da tua pesquisa para entender esse fenômeno, para mim ficou claro uma coisa, você não encontrou no júri acordos com paralelo àqueles que foram revelados pela Vaza Jato, né? Quer dizer, uma coisa são aqueles acordos do júri que você descreveu muito bem, com muita precisão, muito rigor científico, e são acordos ali que objetivam abreviar a tomada de decisão, diminuir a carga de trabalho dos atores ali envolvidos, enfim, é aquela conta de chegada. São acordos, acontecem e a justiça criminal brasileira ela produz muito na base do acordo, né, entre os atores que estão envolvidos ali, os bacharéis em direito, né, principalmente, que estão envolvidos ali naquele processo. Agora, isso é uma coisa, né? Outra coisa é a combinação do jogo, né? Outra coisa é você oferecer uma testemunha de acusação para o Ministério Público, sendo que você é o juiz do caso, né? Você combinar a obtenção da prova, você apontar caminhos, quer dizer, são coisas diferentes. É acordo também, claro que mas é de outra natureza, né? Completamente de outra natureza. E um ponto da Vaza Jato é isso, né? É a inquisitorialidade. Quer dizer, é um magistrado que deveria figurar... Bom, deveria. Aí eu tô falando no plano do dever ser, mas no contexto brasileiro, o magistrado, ele não funciona, em geral, ele funciona como um inquisidor. A maneira... Todas as audiências que eu assisti... e, aliás, uma audiência que eu acho muito emblemática, que foi o julgamento do Fernandinho Beiramar, e eu falo tranquilamente no nome do Fernandinho Beiramar, porque é um caso de repercussão, então não adianta eu falar de julgamento de um grande traficante, sendo que estava em todas as televisões, as pessoas acompanharam esse julgamento. Esse é um julgamento que foi super publicizado, né? Obviamente, na tese eu trabalho o tempo todo, quer dos meus interlocutores, agentes do sistema de justiça, né? Promotores, defensores, juízes, tudo mais, tudo, os nomes das pessoas são todos modificados, porque tem um respeito à ideia, né? E também é uma questão ética, não posso revelar nome, mas o caso do Fernandinho Beiramar, ele não tem como dizer que todo mundo sabe, é um grande traficante, apontado como um grande traficante, é o Fernandinho Beiramar. E o juiz fica de pé do lado dele, né? Fazendo perguntas de pé do lado dele. Quer dizer, é uma posição, inclusive, corporal, né? Outro elemento que fica muito claro da inquisitorialidade, no caso brasileiro, é quando os magistrados estão perguntando para os acusados, para os réus, né? E eles estão o tempo todo olhando para o inquérito, para bater as versões do inquérito com a versão que o cara está falando ali na hora. Quer dizer, cadê o tal do sistema acusatorial, que é uma produção de prova, de novo, na fase processual, que eu aprendi na faculdade, lá no dever ser, né? Não existe. Existe uma inquisitorialidade de bater versão, porque o juiz se considera já sabedor de uma verdade, e aí ele vai atrás do que comprova aquela verdade. E aí, o caso da Vaza Jato é o juiz atuando de uma maneira absolutamente inquisitorial, não é nenhum acordo. Eu acho que um pouco no artigo eu tentei mostrar que há relação, que há conversa, né, que há ajustes para mostrar esse lado informal da produção da justiça, que não é só o que está na ata de julgamento, que tem uma informalidade também. Mas não dá para a gente esquecer que o que a gente viu na Vaza Jato não é uma questão de promotor e defensor combinando, até porque nem é defensor público que está atuando nesse caso, são advogados privados. E os advogados não entram em acordo. Aliás, isso é uma coisa muito importante de dizer que eu sempre mostro na tese. Os advogados, lá na tese, fica claro que advogado incomoda.
porque o advogado quer que o direito seja aplicado. O advogado não quer, se tem um número, se não tem um número completo de jurados, o advogado não vai deixar aquilo acontecer, né? O advogado vai e aí o advogado ele é visto como quem incomoda, porque ele quer garantir os direitos. E ao advogado nunca é oferecido acordo, porque falta o elemento confiança. O acordo, pensando no que eu acompanhei, o acordo ele passa por uma relação de confiança. A família, né? Da família. Então ele é muito mais... ele não se dá com o advogado. Os promotores podem até pedir absolvição quando tem um advogado. Podem pedir absolvição, mas aí não é um acordo. É um pedido de absolvição, né? Então, o caso da Vaza Jato, não estávamos falando de família judicial. Quer dizer, estávamos falando de acusação e do promotor, da acusação e do juiz, trabalhando em conjunto. E aí eu acho que o que fica muito mais claro é essa dimensão inquisitorial. Que ela é uma dimensão que aparece na justiça criminal comum, sim, o tempo todo, né? Quando o juiz não é que ele pelo Código de Processo Penal ele pode voltar a perguntar a qualquer tempo, mas quando ele olha para o promotor e vê que o promotor que a defesa está perguntando alguma coisa que o promotor perdeu e ele volta para perguntar aquilo que o promotor deixou de perguntar. Quer dizer, isso é muito simbólico da inquisitorialidade. A inquisitorialidade está aí, está na maneira como se pergunta, está na maneira... Outro aspecto que eu também acho que é muito explicita essa inquisitorialidade, e olha que coisa curiosa, é a forma como o Tribunal do Júri se organiza espacialmente. Se você pensar nessa reforma que aconteceu nos tribunais do Júri do Rio, nos 4 tribunais, né, você vai ver que o centro, a figura central, eu tenho um artigo sobre isso, a figura central desse lugar é o juiz. Não é o jurado. Não é o jurado. Não é o jurado, não é a defesa, não é o réu. É o juiz que consegue enxergar todo o espaço, é o juiz que é visto mais acima do que todos os outros, né? É o juiz que... Então, é uma justiça inquisitorial que herda aspectos da inquisitorialidade portuguesa, que é pior do que a pior inquisitorialidade possível, porque nem em Portugal hoje em dia se trabalha mais assim no judiciário, né? O judiciário hoje é outro lá. Mas como a gente herda da colonização essa inquisitorialidade, e ela fica, e ela não muda. Quer dizer, a gente passa pela República, né? A gente passa pelo Império e não muda, a gente passa para a República e não muda, e agora a gente está em qual momento e não muda? Quer dizer, é muito curioso, assim, é um traço que tem a ver com a religião católica também, né? Se a gente pensar. Não é à toa os crucifixos, né, ostensivamente colocados aí nesses espaços enfim, que deveriam ser espaços absolutamente laicos de produção de justiça, né? E viram espaços de reverência, né, ao sagrado. E o mais engraçado é a decisão do CNJ dizendo que Cristo é um símbolo universal. Aonde, né? Aonde? Se você perguntar para qualquer religião de matriz africana, não tem símbolo universal nenhum. Né? Então, é desconsiderar todas as outras manifestações religiosas. Né? É uma coisa muito centrada no catolicismo. Você desconsidera todas as outras manifestações religiosas que têm as suas outras formas, enfim, não pesquiso religião, não é minha área de... Pesquiso o sistema de justiça, mas muito li sobre religião, que é um tema muito caro, antropologia, né? E é isso. Como é que você vai dizer que Cristo é um símbolo universal? Não, se você pensar no Oriente Médio e pensar em vários lugares, não é um símbolo universal. Né? Aliás, o que é universal? Sei lá, poucas coisas são. Algumas são, mas... Para um antropólogo deve arder a espinha, né? Arde. Quando essa pretensão de universalidade de um símbolo religioso, enfim... É duro. Bom, Isabel, infelizmente a gente está aqui chegando no finalzinho, né, do nosso episódio, bastante esclarecedor. Eu fico muito feliz de ter dado voz a essas reflexões que você tem, né, que são tão modernas, no sentido mesmo de recentes, de novas, de inusitadas, de interessantes e tão um pouco acessadas, né? Eu te falava muito isso, né, ali no day after da Vaza Jato, né, como que às vezes eu fiquei incomodado com as leituras, né, equivocadas da tua produção, no sentido de fazer parecer que ela estava legitimando o que tinha acontecido e não era nada disso, e eu dizia para muitas pessoas, não é isso. Ler direito
Né? Mas é muito bom ter você aqui, enfim, falando sobre isso, enfim, explicando isso e compartilhando um pouco com a gente o que você está estudando. Muito bom mesmo. Eu queria te agradecer muito por você ter estado aqui com a gente hoje, né, nessa avaliação a quente, né, dos acontecimentos mais recentes, né, da República. Até agora não se tem notícia de que o Lula foi solto, embora já exista um pedido nos autos, formulado pela sua defesa, né, protocolado muito cedo hoje. Mas não sabemos, enfim, o que vai acontecer, porque é isso mesmo, né? A decisão do Supremo, ela tem a limitação dela, né? Ela é uma decisão abstrata, adotada em sede de ação declaratória de constitucionalidade, e as pessoas serão soltas ou não na medida em que as suas defesas provocarem os juízos e os juízes decidirem que é o caso de soltar ou não, né? E tem um aspecto da decisão de ontem que eu acho que vai diminuir o índice de libertos, que é o seguinte, principalmente o ministro Toffoli no seu voto deixou isso muito claro, né? Aquelas pessoas acerca das quais existirem motivos para manutenção de prisão preventiva, né, poderão continuar presas, né, pelo 312. Né, quer dizer, e aí o título da prisão deixa de ser a sentença condenatória confirmada por órgão colegiado e passaria então a ter ali um motivo de natureza cautelar. Estou mantendo preso porque a liberdade dele põe em risco a aplicação da lei penal, pode ser que ele fuja, pode ser que ele reitere na prática delitiva, enfim, argumentos não faltam. Então eu acho que, sinceramente, o impacto dessa decisão nem estará ali no horizonte dos 4 mil presos que o CNJ apontou. Eu acho que vai ser menos, porque os juízes vão encontrar saídas para manter esses caras presos, né? Dogmáticas, para manter essas prisões. Até porque o judiciário brasileiro não tem nenhuma vocação para o desencarceramento. Nenhuma vocação. Né? Que é um escândalo, né? Num país com 850 mil presos, não tem nenhuma vocação. O judiciário brasileiro está aí para prender, né? Que é um contrassenso, né? O papel do judiciário é controlar a atividade policial, então é soltar, né? Não é prender, né? Mas, enfim. Essa é a diferença da pesquisa empírica para a ideia normativa, né? Normativamente, você tem toda a razão. É óbvio, o judiciário não tinha que fazer nenhuma, né? Mas eu acho que isso é o mais legal da pesquisa empírica, é mostrar como, de fato, o judiciário funciona, assim. E por que no caso do judiciário, da justiça criminal, isso é tão relevante? Porque a gente não aprende sobre isso. Não à toa, quando a gente estuda direito, o que a gente ouve? Quando você vai fazer estágio, agora você vai aprender direito na prática. Porque há um descolamento entre o que a gente aprende, né, e o que se fala. Eu sempre questiono isso quando eu estou ouvindo magistrados, estou ouvindo palestras de magistrados, enfim, de pessoas que operam, né? E aí eles não falam sobre a prática. Ninguém fala sobre a prática, que é completamente contrastante com o ensino do direito norte-americano, que você vai ensinar as pessoas como que ela tem que fazer se ela quer ser um advogado, como que ela tem que fazer se ela quer ser um juiz, né? E aqui a gente não ensina isso. Então a empiria, eu acho que é importante chamar a atenção para isso, colocar em descrição o fenômeno jurídico, ele é essencial no caso brasileiro, porque ele tira a opacidade do que a gente vê nas faculdades de direito, né? Que a faculdade ela deixa isso mais opaco, ela não fala sobre essas questões todas e fica falando no plano ideal, né? E aí é muito curioso, que tem a ver com a minha formação, a gente já falou disso em alguns momentos, assim, eu aprendi processo penal, né, com pessoas que me deixavam óbvia a ideia de garantias constitucionais. Quer dizer, eu aprendi processo penal com o Auri, com o Salo, né, com o Alexandre Wunderlich, fui aluna desses caras na PUC. Para mim sempre foi óbvio aplicar as garantias constitucionais. Então, assim, para mim sempre soou uma coisa óbvia. Mas aí quando você vai para a prática e você vê que isso não é feito, você vai para a prática porque você vê, observando como pesquisador e vendo o número de presos, quer dizer, não, as garantias constitucionais não são aplicadas. O processo penal ele não funciona para proteger
os direitos do cidadão. É o contrário. O processo penal no Brasil é uma máquina de triturar a gente, né? E de colocar... E absolutamente seletiva, né? Quem é esses... Tenho certeza que dentre esses 4 mil presos que o CNJ estima, é uma esmagadora maioria de pessoas pobres, né? E pessoas com condições... certamente com prisões absolutamente duras e em lugares, inclusive o lugar onde eles cumprem pena é um lugar horrível, né? Então, é chocante, de fato, pensar que a gente aprende na faculdade tantas garantias e na prática é isso. Cadê o funcionamento? A minha esperança, Isabel, é que essa confusão, né, entre aspas, entre uma pauta política, né, ligada a uma liderança política muito importante, que é o Lula, essa coincidência entre essa pauta política de defesa do Lula porque nesse momento ela conflui para a defesa do desencarceramento. Eu queria muito que isso fosse uma inspiração, principalmente para as forças políticas de esquerda, né? Porque é isso, nesse momento defender o Lula significou para as forças políticas do campo popular democrático defender o desencarceramento, defender as garantias constitucionais, né? Eu quero muito que essa defesa, ela não... A gente não deixe de dedicar energia a essa defesa só porque o Lula será solto, né? Claro. Eu penso muito que isso tem que ser um aprendizado para o campo popular democrático, né? Entender como que o sistema de justiça criminal ele é central no processo político, né? Não é à toa que é a ele que você dedica tantas horas e tantos anos de trabalho. Então a minha esperança é exatamente essa, que isso se transforme agora em uma pauta política permanente, né? O sistema de justiça criminal, a existência de um sistema de justiça criminal é garantir que na aplicação desse direito penal absurdo, né, aí já chega no campo da opinião. Na minha opinião, absolutamente absurdo, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas e alunos, sobretudo para as alunas sobre feminismo. Eu falo, olha, antes de tudo eu sou abolicionista, mas aí estou falando aqui de opinião, não estou falando de pesquisa, né? Mas falando de pesquisa, o sistema de justiça criminal tem que funcionar para proteger direitos, para garantir que essa máquina de punição, essa máquina punitiva, vá dar conta dos direitos, né? E por isso punir menos e não punir mais. Quer dizer, a esperança é que a gente consiga, através dessas questões, enfim, pensar. Eu acho que a minha esperança é, quando eu faço pesquisa empírica, quando eu descrevo o direito tal como ele funciona, que tomara que as minhas pesquisas sejam usadas para pensar o sistema de justiça criminal de uma maneira mais realista, sabe? Para ver, de fato, o que acontece, assim. Perfeito, perfeito. Então, Isabel, chegamos ao final e eu queria te passar a palavra mais uma vez, agradecendo muito a tua presença, a tua disponibilidade, o carinho que você tem com esse podcast enfim, e com o nosso debate, com o nosso projeto. Queria te passar a palavra aí para você se despedir da nossa audiência e pedindo também, como é usual que eu faço aqui com os nossos convidados, a indicação de um livro que não... Claro que o teu livro será uma indicação do podcast para a nossa audiência, eu vou colocá-lo, sem dúvida nenhuma, à disposição dos ouvintes, mas vou linkar também o que não está publicado ainda, né? Claro. Mas será publicado em algum momento? Mas eu vou linkar já está em fase de publicação, mas não está publicado ainda. Bom. Mas dá para ler o bruto, né? O pessoal costuma pedir, eu vou linkar. E eu queria então que você na despedida, deixasse para nós uma dica de um livro que não fosse os seus e que não fosse um livro jurídico. Ah, nossa, mas isso eu tenho demais para indicar, livros não jurídicos. Ontem, bom, eu vou indicar 2 livros, na verdade eu vou começar indicando um livro do Tolstói, Ressurreição, porque quando a gente fala de prisão, a gente acha que é muito... É uma coisa, enfim, a gente esquece que prisão sempre foi esse horror que é. E o Tolstói está escrevendo um livro um século atrás e a prisão já era o horror, era pior. Quer dizer, bom, a gente sabe que era pior, mas assim, já era esse horror, continua sendo o mesmo horror. O que eu quero dizer é que eu vi naquele livro
o mesmo que eu vejo sobre prisões hoje. Então, é assustador que a gente não mudou, né? Que a gente não... A prisão era o horror que é e continua sendo, é isso que eu quero dizer. E eu queria indicar um livro também de uma pesquisadora, porque eu fiquei apaixonada pela pesquisa dela, é Natália Padovani. Quem tem interesse por essa coisa de antropologia, esse mundo todo, Natália é professora da Unicamp e ela fez uma etnografia num presídio feminino. Então, ela estudou mulheres encarceradas por tráfico aqui no Brasil e na Espanha. E aí ela fez um livro com as cartas dessas mulheres. É muito lindo o livro. É a tese de doutorado da Natália. Recomendo demais. Eu posso te mandar depois o nome, porque eu não lembro o nome agora certinho. Mas Natália Padovani, uma pesquisadora incrível. Acho que vale a pena quem está afim de estudar essa coisa de antropologia. É uma boa indicação. Beleza, Isabel. Então, obrigado. Obrigada a você, esse podcast que eu tenho tanto carinho, que eu acompanho desde o início, e muito obrigada por poder falar da minha pesquisa. Eu fico à disposição de todo mundo nas redes sociais, podem me encontrar. Diz aí onde que te encontram. Bom, meu Twitter é @isabelitasurta, Isabelita com Z, e pode dar o Google lá, Isabel Nunes, tem meu e-mail, tem tudo. Em geral, no meu perfil público da academia tem também, tem o Lattes, tudo que precisar. Meu e-mail é isabelsn@gmail.com. Podem me pedir qualquer artigo, qualquer coisa, estou super à disposição. Legal, ótimo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais esse episódio do nosso podcast. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.